bola. Isso é notícia boa. Os cabeludos ali, né, professor? Deixa eu ver quem é esse cara entusiasmado com esse show de bola. Eu gostei bastante. Gustavo, tava tranquilo o trabalho, Gustavo? Achei, tinha umas tranquilas e tinha umas que tinha que pensar um pouquinho ali fora da caixa. Gostei bastante. Graças a Deus que tinha que pensar um pouquinho fora da caixa, né? Gostei bastante das questões para você. Tá. Então, assim, a ideia do trabalho, todo mundo entregou já, porque já fechou ali a entrada, a caixa de postagem. Todo mundo postou direitinho? Postaram em PDF, deu tudo certo? Sim, sim, ok, ótimo. Ótimo, tá bom. Professor, Sim. era para só um dos alunos postarem, né? Sim, se vocês fizerem... Tu fez em dupla, Bruna? Sim. Tá. Então, se tu não postou, a tua dupla tem que postar com o teu nome, tá, Bruninha? Beleza? Não precisava tu e a dupla postar, só um dos dois postando. Obrigada. De nada. Então tá, todo mundo postou, gente? Todo mundo fez o trabalho ou teve alguém que resolveu que não ia fazer, bateu a louca e perdeu 3,5 pontos? Ok, então tá. Então era isso. Feito. Eu tô... Tá. Nós tivemos essa semana que passou, nós tivemos algumas salas invadidas no Teams. Não sei se vocês estavam em alguma dessas aulas. Eu fiquei sabendo. Então, Ontem eu fiquei sabendo pela professora. Então assim, ó, eu acho que não vai acontecer nada, estamos de boa e tal, né? Mas caso isso ocorra, de invadirem a nossa sala, o meu procedimento é, eu vou fechar a live, eu vou sair da sala, certo? Porque não dá para estar dando popularidade para esse tipo de gente. E daí a gente vai para a próxima live. E se acontecer isso em todas, vocês esperem um pouquinho que eu marco outras para a gente ir fazendo, certo? Ficamos acordados desta forma? Beleza, professor? Tá? Positivo. Eu acho que, assim, ó, santa tranquilidade, né? Não tem o que fazer um negócio desse, mas sabe como é que é, né? Eu já me dá um cansaço só imaginar que alguém possa estar fazendo isso. Me dá uma coisa. Se eu ver, professor, eu falo. Tô nem aí. Como é que é? Eu ver quem foi, eu falo. Tô nem aí. É porque, Estragar assim, minha aula aí, tô pagando pra ver uma aula, o cara vai estragar aí. Né? não, é uma infantilidade uma coisa dessas, entendeu? Ridículo. Eu acho, assim, uma coisa tão bobinha, coisa de gurizadinha de quinta série. Me cansa, sabe? Me cansa. Não tem nem o que dizer. Então, assim, eu nem perco tempo, sabe? Se eu vejo que tem alguma coisa normal, eu saio da live. Acabou. Daí a gente vai para a próxima e a gente vai tentando, entendeu? Porque senão não tem sentido isso aí. É muita bobagem. Vocês viram que eu postei uma folhinha hoje para vocês num resuminho de trigonometria que eu disse que ia postar? Sim. Olha. Viram? Ok. A aula que vem não é prova ainda, né? É na outra ainda, né? Meu Deus. Então, assim, ó, na aula que vem, a gente vai fazer revisão zona, com questões estilo questões de prova. Então, vai ser uma noite bem legal, tá bom? Hoje a gente vai continuar com os números complexos. Olha a minha calma, minha tranquilidade, eu estou muito zen. A gente vai continuar com os números complexos. E
eu vou no final de semana tentar corrigir todos os trabalhos para já dar o retorno para vocês. E talvez eu poste até a correção do trabalho ali para vocês também terem a correção desse trabalho. E daí, na próxima aula, se vocês quiserem que eu explique alguma coisa desta correção, também está livre, certo? O trabalho, a ideia do trabalho era servir para que vocês fossem estudando os assuntos que ficaram para trás. Números complexos, gurizada, nós fomos até que parte? A gente fez igualdade de números complexos, a gente fez adição e subtração de números complexos. Foi isso? Me corrijam aí se eu estiver errado. Foi isso aí? Vocês estão silenciosos hoje, o que aconteceu? É o frio que está calando vocês? Hoje tem jogo? Prof, O quê? que eu lembro da última aula é que tu deu bi quadrada. A gente nem entrou em números a gente entrou em números complexos na última live, eu acho, gente. Eu não me lembro. A última coisa que eu tenho aqui, você colocou foi... Sim, a gente Entra entrou, aquele coesinho. Aham. Explicou o conceito, basicamente, assim. Aí deu um exemplo, É, isso mesmo. eu deu confundi. 2 exemplos, gráfico aqui e foi só. Então Plano tá. cartesiano de Gauss. Ok, então a gente nem chegou em igualdade, esse negócio. Foi só... Mas eu me lembro que eu entrei na última live. Tá, porque o jogo mesmo de futebol foi ontem, né? Teve um time aí que deu um vareio, né? Foi 4 gols. Foi isso, né? Foi isso. Vamos manter o foco na matemática, professor, por favor. A saudade é demais, a gente tem que mexer um pouquinho com vocês. Mexeu do garrão. É o cavalo paraguaio. É. É pior que meu amigo, mas deixa a gente ser feliz enquanto a gente está lá na frente, entendeu? Pelo menos a gente tem uma faixa ali ainda de felicidade. Então, beleza, vamos lá. Eu Tem que achei. aproveitar o momento. Claro, Aproveita o momento que é curto. todos os momentos têm que ser aproveitados. Mas que a gente sabe que vai acabar logo. Mas o bom do futebol é poder fazer essas brincadeiras, né? Senão não tem graça. Vamos lá. Números complexos, então. A ideia dos números complexos, povo, olha só, já estou toda encasacada. Eu moro aqui perto, moro em Ipanema, é frio, numa casa, então, blusão, casaco, tênis, já estou de tênis no pé, dando aula de tênis é fantástico. Então, Aqui assim, tu não viu como eu tava fazendo tele hoje. Fui fazer tele de manhãzinha, coloquei 3 blusão, 2 calças. muito frio tava de manhã, né? Bah! Muito frio. Aí moto dá mais frio ainda, né? Congela as mãos. Quem é que não conseguiu entregar o trabalho? Vamos ver aqui quem é. Rafael, por que tu não fez o trabalho, Rafael? Claro que tá bloqueada porque fechou, a sala de entrega fechou às 6 da tarde, Rafinha. Tu tá com o trabalho pronto, Rafael? Mulher do céu, estava de mudança. Ah, não. O Mulher do Céu, que sou eu, a Mulher do Céu tá te dizendo o seguinte, ela te deu 15 dias. Tu ficou 15 dias de mudança, ô homem da terra? Sim, 15 dias. Nossa, é uma lata. Ah, tá bom. Tá bom. Tá, Rafa, depois a gente conversa sobre essa tua entrega atrasada. Eu vou deixar tu entregar atrasado, mas eu vou descontar uma notinha. Pode ser, Rafael? É pegar ou largar, é minha última proposta. Pode. Ok. Então, depois a gente conversa, Rafa. Fica até a última live aí. Se tu tirar 0... Não, Jesus Cristo, não. Se tu tirar 0, não tem como descontar. Então tá. Vamos lá.
Deixa eu fechar aqui o chat. Tu não colocou nome no trabalho? Aff, Maria, mas vocês são algo assim. Ivo, é a tua primeira aula, foi tu que me mandou um bilhetinho lá, né? Que eu te respondi. Eu também. Eu mandei a imagem e não coloquei nome na folha. Eu também não. Ah, pior que não, professor. Bah, Eu botei nome no também arquivo, não. professor. Eu botei o nome no arquivo, pelo menos. Eu achei meu que só o enviando arquivo pelo... Eu achei que enviando pelo Moodle aparecia ali quem enviou o nome, né? Então eu não me preocupei. Aparece, só que se tu fez de duplo, tu pelo menos botou o nome da tua dupla ou não? Ah, eu fui sozinho. Tá, porque Não, quem fez sozinho, professor? Quem fez de dupla tem que colocar o nome da dupla, né? O seu e o da dupla, senão eu não vou saber. Eu fiz individual. Tá, Eduardo. É, eu fiz indivíduo, fiz sozinho. Tá. Barbaridade. Tá, vamos começar. Eu vou parar de ler esse chat. Eu cheguei toda faceira, calminha. Meu time tocou 4 ontem na Libertadores. Vocês vêm com essa historinha que não entrega trabalho, que estava de mudança, que não botou o nome no trabalhinho. Aff, Maria, assim é para desconcertar o professor. Esqueci em cima da mesa. Meu cachorro comeu, aquelas coisas assim. Esqueci em casa. Aqui, ó, gente. Números complexos, tá? Eu já tinha dito para vocês para que serviam os números complexos, né? Os números complexos servem quando tu tem uma raiz de índice par, essa raiz é negativa. Então, o que acontece? Tu tem uma parte desse número que é uma parte real, uma parte desse número que é uma parte imaginária. O número complexo, então, ele é desse jeito aqui, ó. Ele é um Z da forma A mais BI. O A é a parte real. E o B, a parte imaginária. Certo? Então, eu tenho a parte real, a parte imaginária. E dentro dessa parte real e dessa parte imaginária, isso aí eu consigo colocar dentro de um plano cartesiano, né? Que eu vou chamar de plano de Gauss, porque o plano cartesiano é para eixo X e eixo Y, ou seja, ordenada e abscissa e ordenada, e o plano dos números complexos, que é o plano de Gauss, é uma imitação desse plano cartesiano, só que aqui fica o eixo dos reais e aqui fica o eixo dos imaginários, certo? Então, o meu A mais BI é um cara que vai estar aqui, ó. Aqui vai ser o meu A e aqui vai ser o meu B. O I é o próprio eixo. Então, se está aqui, eu sei que do lado daquele número vai ter o I, que é a parte real e a parte imaginária. Quando eu falo que o cara é imaginário puro, quando eu falo que o cara é um número imaginário puro, significa que ele não tem a parte real. O A dele é igual a 0. Então, ele é do tipo assim, ó, 8i, o Z1 aqui, o Z2, menos 6i, ele é desse tipo aqui, certo? Esse é um imaginário puro. E quando eu falo que o número ele é só real, significa que o B dele é 0. Então, ele vai ser desse tipo aqui, ó, 7... menos 3. Então, quando o número é real, ele não tem a parte imaginária, ele não tem o B. E quando ele é imaginário puro, ele não tem a parte real, ele não tem o A, tá? Então, cada vez que eu falar em imaginário puro, você tem que imaginar, ou você tem que pensar num número desse tipo aqui, alguma coisa vezes I. E quando eu digo que ele é real, você tem que pensar em alguma coisa que não tenha o B, só tem a parte real do número, certo? Quando o número é real, ele está obrigatoriamente sobre o eixo dos reais. Ele está em cima do eixo dos reais. Quando ele é um imaginário puro, obrigatoriamente ele está em cima do eixo das ordenadas, em cima do eixo dos imaginários, tá? Porque ele não tem a parte real, então não tem aquele ponto ali. O A dele é 0, 0 e em cima o B. Conseguem imaginar isso ou querem que eu dê um exemplo? Ah, dá um exemplo aí, professor.
Já que tá aí na mão. Então, vamos pegar o seguinte, ó. Vou pegar aqui a reta. Tá? Aqui é a parte real. E aqui é a parte imaginária. E eu vou colocar esse 8i aqui. 8i. Esse 8i, esse Z1, que é o 8i, a parte... Como ele não tem a parte real dele é zero. Onde é que o real é zero? Aqui. O real é zero aqui. E o i vai ser 8. Então, aqui no 8, ó. Bem aqui no 8, eu vou ter o Z1. E se eu quiser pegar esse menos 3, um Z2, que é menos 3. A parte real dele é menos 3. Então, tá aqui o menos 3. E a parte imaginária dele é zero. Então, aqui é a parte zero, ó. Então, aqui está o Z2. Então, cada vez que ele for real, ele está em cima do eixo dos reais. E cada vez que ele for um imaginário puro, ele está em cima do eixo dos imaginários. Até aqui tudo ok? Sim. Sim. Ok. Querem copiar, tirar um print? O que vocês querem fazer? Copiar. Na verdade, ficou mais ou menos. Eu não entendi mais ou menos a parte da reta ali. Em cima é os reais. Como é que é? Eu não entendi muito bem. Essa parte ali do cartesiano. Tá. Isso. O plano cartesiano, na realidade, o nome disso aqui é plano de Gauss, tá? O que é o plano de Gauss? O plano de Gauss é um plano que nem o plano cartesiano. Te lembra daquele plano cartesiano que fazia gráfico, que tinha o eixo das abscissas e o eixo das ordenadas? Lembra disso? Sim. Tá. O eixo das abscissas agora, para nós, é o eixo real. E o eixo das ordenadas é o eixo imaginário. Então, quem é que vai no eixo imaginário? Cada número é como se fosse um par ordenado. Então, vou fazer o seguinte. Copie isso aqui que eu vou dar um outro exemplo com um número que tem parte real e parte imaginária. Aí tu vai conseguir entender. Tá? Só copie isso aí. Alguém quer um chimarrão aí? Bah, tá valendo, hein? Nossa, eu sou um gaúcho que não gosta de chimarrão. Vai, que loucura. Quando a gente aula presencial, a gente levava chimarrão na aula presencial. Eu acho que a minha mãe bebeu tanto chimarrão quando eu tava na barriga dela que eu enjoei. Eu acho que eu não gosto por causa disso. Achei que ia falar que nasceu o cara de chimarrão, meu Deus do céu. Cara de macuia. Cara de cuia. É bonito, né? Cara de porongo. Vocês são terríveis. Eu tô tomando chimarrão desde as 3 da tarde. Lembro que na FTEC o tio da cantina já me conhecia, porque eu ia lá com as garrafas, ele enchia de água para mim. E professor? Sim. Tu tá sabendo alguma coisa do novo decreto, se vai voltar às aulas ou não? Sim, estou sabendo do novo decreto. O novo decreto diz que a partir de hoje estão liberadas todas as aulas presenciais, desde os pequenininhos até o pós-graduação. É os marmanjos. Todo mundo. Mas parece que o governador não liberou tá liberado. Ainda, né? O governador não liberou ainda. Liberou sim. A palavra de ninguém vale. Liberou? Sim, está liberado. Eu, na escola que eu trabalho, eu volto segunda-feira. Amanhã Como é que vai ficar na FTEC, professor? A FTEC se pronunciou sobre isso? Sobre se vai voltar ou não? Ainda não? Pois é. Eu vou dizer o que eu acho, tá? Eu acho que esse semestre a FTEC não volta. Eu também acho, né? Sabe por quê? Eu vou dizer para você o seguinte. Para voltar, tem que ser bimodalidade. O que é bimodalidade? Tem que ter... tu tem que transmitir a aula simultaneamente à aula presencial. Para isso, tem que ter toda uma infraestrutura já organizada. Então, em cada sala de aula vai ter que ter um note com uma câmera posicionada
entendeu? Que escute o professor, todas as classes com distanciamento de 1,5 metro, e daí, como a turma de vocês é muito grande, vocês teriam que 50% tem direito aí numa semana, e os 50% na outra semana. Seria Então, híbrido, né, senhora? Sistema híbrido. É, Seria um sistema híbrido. Por quê? Porque daí eu vou estar dando aula lá, aqui, vai ter gente me vendo presencialmente e gente me vendo online. Na outra semana, quem tinha o direito de ficar presencial tem que ir para online, quem estava online pode vir presencial. E tem que ter toda uma estrutura. Eu não sei se ela se organizou para ter essa estrutura esse semestre. A maioria das não volta esse semestre. Talvez volte. E ainda é um transtorno, porque tu vai ter que tirar a dúvida de... Vai ter muita... Porque o governador recebeu uma pressão muito grande para poder liberar as aulas presenciais aí, mas conforme tem uma amiga minha que é da enfermagem, parece que os casos estão aumentando. Então, o pessoal recebeu uma pressão, é só questão política, então acho que isso aí vai alterar muito ainda. Daqui para a semana que vem, para outra ainda. Então, voltar a aula agora mesmo, assim, quem a FTEC voltar a aula agora, é dar um tiro no pé, porque daqui a pouco vai ter que trancar tudo de novo. Mas as escolas vão dar o tiro no pé, já deram o tiro no pé. Estão voltando todas. Todas as escolas estão voltando. Eu vou te dizer o seguinte, ó. O meu namorado trabalha numa UTI de Covid. Então, eu sei todo dia o que acontece lá. E o que acontece lá, assim, o que está acontecendo de diferente do ano passado é que a entrada de jovens está sendo muito maior do que a entrada de idosos. Então, essa pandemia está atingindo muito mais pessoas entre 18 e 36 anos. Não, os velhos já tomaram vacina tudo, né, professor? Agora não pega nada. Depois de 36, tem ainda uma faixa que não tomou, né? Só que... Então, está vindo muito, assim, muito agressivo, a quantidade de óbitos alarmante, a quantidade de dias que uma pessoa fica entubada, porque ele só trabalha com quem está entubado, ninguém fica entubado menos de 15 dias. É bem complicado, então. Eu acho melhor cada um ficar na sua casa. Mas, como todo mundo, né, eu preciso trabalhar. Então, se uma das escolas me manda para frente, eu vou para o front. No final da história vira tudo dinheiro e as pessoas que é segundo plano. Infelizmente é isso. Isso que a gente não parou de dar aula 1 minuto, né? Sempre a gente está dando aula. Desde o primeiro dia de pandemia, a gente está dando aula online, sempre. Hoje eu dei 6 períodos de aula online, de manhã a manhã inteira. Das 7h30, 10 para 1. Podemos apagar? Eu apagar primeiro, pelo menos essa parte aqui para explicar para o colega aquilo que ele não tinha entendido muito bem. Olha só, amigo, ó. Imagina que tu tem um número assim, ó. Imagina que tu tem um Z3. Esse númerozinho eu que escolho o que eu quero colocar, tá? Então, às vezes eu ponho Z1, Z2, Z3 e assim por diante. Eu tenho o Z3 que é 4 mais 2i. Quando eu faço o plano de Gauss aqui, ó, essa parte é o eixo dos imaginários, esse é o eixo dos reais. Eu pego esse número como se ele fosse um ponto. Então, eu vou dizer que vai ser o ponto 4, 2. O 4 é a parte real. 1, 2, 3, 4. E o 2 é a parte imaginária. 1, 2. Onde é que esse ponto está? Aqui. Então, aqui está o meu Z3. Conseguiu entender agora? Sim, entendi. Me lembrou um pouco daquele... É meio idiota a comparação, mas me lembrou um pouco de batalha naval. Tu dá as coordenadas e dá o ponto. Mas a batalha naval é feita, esse joguinho foi inventado justamente para os caras conseguirem entender o que é o plano cartesiano. Isso aqui tu pode pensar em geografia, latitude e longitude, né? Sim, sim. Legal. É isso. Deu? Posso apagar aqui? Vamos continuar, então. Os números complexos têm uma coisa chamada potência de números complexos. Potências de I, então. Vamos pensar aqui comigo.
E eu vou botar reticências para baixo, assim, para dizer assim, pá, professora, quantos números? Ah, um montão. Nossa, a gente só tem 10 minutos de live. Nós vamos fazer o seguinte, ó, quando acabar essa live, nós vamos esperar 5 minutos para que eu consiga começar a baixar toda a aula para tocar para o YouTube, tá? Então tem que começar pelo menos no início da gravação baixar. Então me deem 5 minutos e a gente já ingressa na próxima live. Pode ser assim? Ô, professor, só uma pergunta. Antes a gente estava entrando direto nas aulas, agora tem que esperar tu autorizar aí para a gente entrar? Porque antes a gente clicava ali e entrava direto, né? Ficava aguardando a senhora, sei lá, alguém para dar aula. Agora tem que ficar esperando ali, não sei como é que tá funcionando. Não, o que eu pedi é que não entrassem antes das 7 horas, porque o Zoom Sim, é... sim. Mas antes Sim, de eu sim, entrar, sim. vocês não tinham conseguido entrar ainda? Pois é, deu 7 horas ali, não tô exigindo horário, mas eu digo assim, deu 7 horas, né, deu uma mensagem ali, tinha que esperar autorizar alguma coisa assim. Não sei, eu sei que eu tentei entrar às 7 em ponto e eu não consegui, eu fiquei bloqueada. Eu tive Pois é. dificuldade. Por isso que eu entrei 7.2, 7.3, uma coisa assim. Ah, não, então foi geral, então. Acho que foi com todo mundo, acho que estava todo mundo tentando entrar ali e deu um bugzinho, tá? Mas não estão liberados para entrar sem a minha permissão. Eu liberei para vocês entrarem sem a minha permissão. Tá? Só que Beleza. eu tive a gentileza de esperarem às 7 horas. Sim, sim. Tá? Bom, e na zero? Todo número elevado na zero, isso é propriedade da potência, todo número elevado na zero é igual a quanto? É igual a 1. Então, isso aqui vai ser 1. Tá? E na 1, todo número elevado, o expoente 1, é igual a ele mesmo. Então, I na 1 vai ser igual a I. I ao quadrado. O que é esse I? I, nós não tínhamos visto que era a raiz quadrada de menos 1? Então, eu vou pegar a raiz quadrada de menos 1 e elevar ao quadrado. Simplifico a potência com a raiz e vai dar menos 1. Até aqui foi? Estão conseguindo entender de onde é que eu estou tirando esses números? Sim. Ok. I ao cubo. Bom, posso pensar que I ao cubo é I ao quadrado vezes I na 1, ó. Porque I ao quadrado vezes I na 1 vai dar 3 na somatória dos expoentes. I ao quadrado eu sei que é menos 1. E I na 1 eu sei que é I, então isso aqui vai dar menos I. E na quarta? E na quarta eu posso pensar que é I ao cubo vezes I na 1. I ao cubo eu sei que é menos I. I na 1 eu sei que é I. Isso aqui vai dar menos I ao quadrado. E menos I ao quadrado vai dar menos 1. Com 1 vai dar 1 positivo. Não, peraí. E na quarta? Vai dar 1 positivo, porque senão aqui, deixa eu botar aqui embaixo. Deixa eu melhorar aqui. Menos, certo? Vai dar I ao quadrado menos 1. I ao quadrado é menos 1. Menos 1 com menos 1, 1 positivo. E na quinta? Eu posso dizer que é I na quarta vezes I. I na quarta é 1 vezes I, vai dar I. Observem que eu estou fazendo essas potências e deu 1i menos 1 menos i. 1i, o que vocês acham que vai dar aqui? Menos 1. Por quê? Porque está vendo que está se repetindo? As potências de i são cíclicas. E o ciclo desta potência é de 4 em 4. A cada 4 começa a repetir. Então, o que eu faço? Eu tenho isso aqui, ó. Deixa eu escrever isso aqui para vocês bem bonitinho, que é o importante do negócio. Eu tenho I na 0, I na 1, I na 2, I na 3. I na 0 é 1, é I, é menos 1, é menos I. Eu tenho essas 4 potências, e a partir disso é cíclico. Então, se eu quisesse I na oitava, quanto é que seria o I na oitava? Alguém tem I na terceira, I na quarta, I na quinta, I na sexta, I na sétima, I na oitava.
Pensou em ir contando. E daí vai dar 1. Tá, eu posso até ir contando, mas se eu perguntar para vocês quanto é que é ir na 62, tu acha que tu vai ter saco de ficar contando até chegar a 62 aqui? Claro que não. Existe uma maneira mais fácil? Claro, gurizada. A gente está falando de matemática. Sempre tem uma maneira mais fácil na matemática. Observa que a potência é 4. O ciclo dele é 4. Então, tu vai pegar o expoente, que é 62, e vai dividir pela quantidade do ciclo, que é 4. Certo? 62 divididos por 4 dá 15. 15 vezes 4, 60. Quem é o resto? 2. Significa que I na 64 tem a mesma resposta que I na 2. Porque tu pega o resto é o que importa. E daí, I na 2, eu sei por essa tabelinha, que é menos 1. Conseguiram entender como é que funcionam as potências de I? Entendi isso, né? Vai dar. Não fala isso, daqui a pouco vai vir bomba aí. É, quando a coisa tá muito fácil. Copia essa barbada aí. Não seja copia essa barbada. Não, fala isso aí, tem que tomar uma Passa. Quando a coisa é muito fácil, tem que desconfiar. Ah, porque... E vocês vão precisar muito desses números complexos, tá? Vocês trabalham muito com esses números complexos depois, lá nos cálculos. Então, por amor de Deus, aprendam. Ô, professora, ali no 64 é 62, não é? É, 62, desculpinha. Copiei o número errado. Eu também aprendi isso daí com outras potências também. Tipo, com números reais, por exemplo. Também dá para utilizar. Só que daí vai variar de ciclos, né, no caso. Sim, não, mas vai variar de ciclos. Por exemplo, o 2, se eu não me engano, o ciclo do 2 é 5, se eu não me engano. E daí tu divide, por exemplo, a potência de 62 no 2, tu vai dividir por 5, se eu não me engano. Posso estar errado também, né? Eu não entendi muito bem o que tu disse. Tipo assim, vamos dizer, a potência do 2, por exemplo. 2 com uma potência de... 2 dá 5, por exemplo. É. Tu vai pegar o ciclo, a cada vez que ele for repetir, se eu não me engano, o número o primeiro e o último, tu vai saber, por exemplo, qual que vai ser o primeiro número e o último número. Ah, da potência. Ok, mas tu não sabe Isso. tudo. Tá, entendi. Eu aprendi também a utilizar essa forma do ciclo, no caso. Uhum. Oi, professora, tudo bem? Oi, tudo bom? Comecei. Eu perdi a última aula, eu não consegui participar, mas eu vou rever ela, tá? Tá. E só queria tirar uma dúvida, esse assunto é referente à última aula? Esse assunto a gente começou na última aula, mas só o iniciozinho, tá? Porque a gente viu a gente terminou a função quadrática na última aula, a gente fez um monte de exercícios na última aula, e daí eu comecei isso aqui, mas agora que a gente está botando o pé forte mesmo no acelerador. Ah, que bom, então que eu não perdi muita coisa. Tá, vê lá, gravado, já está postado, não perca tempo. Sim, obrigada. De nada. Professora, o que é o I na 2 ali? Eu estou dizendo que... Não, à direita, da potência do I, aqui à direita. Aqui, menos 1. É o menos 1. Da direita. Como tu chegou no menos 1? I na 2, I na 2. E na Entre parênteses, o que é entre raiz parênteses? quadrada de menos 1. Ah, perfeito, perfeito. Tá bem. Vai cair a nossa livezinha, tá? A gente se encontra daqui a 5 minutos na live 2, pode ser? Pode. Então tá.